Bom dia novamente para quem se conectou há pouco conosco. Um feliz sábado. Estamos agora no nosso momento da Escola Sabatina e faremos juntos aqui um momento muito especial para todos nós, que é o momento do pastoreio. Queria aproveitar esse momento para mandar alguns abraços, porque afinal de contas, por mais que estejamos numa transmissão ao vivo pela internet, é um programa local também. E o nosso intuito é que a gente crie laços cada vez maiores, que a gente possa estar juntos, mesmo em um momento como esse e à distância que estamos vivendo. Queria mandar um abraço primeiramente para a Daísa, nossa diretora da Escola Sabatina, também toda a sua equipe aí. Tem alguns que também o auxiliam, a ajudam. Também a todos os professores da Escola Sabatina que não estão com as suas classes presenciais, mas temos a certeza que estão acompanhando as suas classes durante a semana. Sabemos de alguns que estão fazendo algumas reuniões via aplicativo Zoom, outros que estão fazendo algumas chamadas de vídeo, outros também que estão fazendo alguma coisa online juntos para manter esse contato e esse pastoreio. Lembrando a importância de 3 coisas fundamentais na nossa vida como cristão: comunhão, relacionamento e missão. Passarmos um tempo precioso com Deus todos os dias. Ajudarmos as pessoas, e agora é um momento muito propício para isso, pois há muitas pessoas que precisam ser ajudadas. E terceiro, e tão importante quanto os outros, a missão, onde eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Você tem muitas formas de fazer isso. E hoje eu gostaria de usar um exemplo. Eu falei que todo sábado estaria aqui um testemunho de alguém aqui da igreja, de pessoas da igreja que estão fazendo alguma coisa nessa quarentena para cumprir o CRM aí, para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida como cristão. E já fico aqui também avisando que você, a sua classe, talvez, possa mandar também, pode mandar no meu telefone pessoal durante a semana, um testemunho do que a classe tem feito durante essa quarentena, o que você, talvez, como professor, tem feito também, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus. O exemplo de hoje veio dos nossos queridos jovens da Igreja da Floresta. Temos aí a nossa diretora Dani, também toda a sua equipe, e os jovens têm feito algo muito interessante durante esse período. Eles têm continuado um projeto através de um pequeno grupo online, onde através desse pequeno grupo eles estão cumprindo requisitos importantes no seu desenvolvimento como líderes. Estão fazendo aí o cartão de líderes para ainda esse ano se formarem como líder jovem. Há uma equipe aí bastante grande, cerca de 15 jovens estão aí fazendo esse projeto, e eles se reúnem quase que semanalmente para estarem juntos, e ali eles cumprem alguns desafios juntos. E dentre esses desafios, há o desafio de, em algum momento, um deles trazer uma mensagem especial, fazendo um estudo da Bíblia específico, e um desafio mais interessante de todos, e muito importante, de ligar para membros afastados da igreja, pessoas interessadas, e ali poder fazer uma oração com essa pessoa, ali acompanhar essa pessoa e testemunhar de Jesus. O exemplo de hoje vem dos nossos queridos jovens, mas da semana que vem pode vir da sua classe também. Então mande aí uma mensagem dessa semana, mande o seu testemunho, para que nós possamos ver tudo o que está acontecendo. Afinal de contas, a igreja está fechada para o público, mas a igreja somos nós. A igreja está viva, a igreja está ativa, e a igreja está cumprindo a sua missão. Esse foi o nosso momento do pastoreio, e você pode agora nos acompanhar, continuar conosco, no momento então onde nós vamos ter a recapitulação do estudo da lição dessa semana. Convido aí nesse momento então alguns amigos, 2 amigos aí, um é novo, o outro já esteve aqui uma vez, para estar conosco aqui, eu vou apresentá-los. Nós temos aqui pastor Lucas e pastor Juscelino. Pastor Lucas aqui é o nosso estreante, está pela primeira vez aqui no nosso programa. Pastor Lucas Brumati, ele é responsável por toda a parte de evangelismo aqui do nosso colégio, no Marechal Rondon, e ele vai estar conosco aqui também compartilhando um pouco aí daquilo que ele estudou durante a semana. Nós temos aqui o Juscelino, já esteve aqui também uma vez conosco, alguns já conhecem ele aqui, conhecem o irmão gêmeo, né, que fez a semana de oração aqui na igreja, e ele está conosco hoje mais uma vez. O Juscelino, ele cuida de um departamento muito importante da nossa igreja, que são os interessados da Novo Tempo, a Escola Bíblica Novo Tempo. Ele tem feito um trabalho muito bom nessa área. Rádio Novo Tempo também. Ele é a voz que você escuta todas as manhãs aí, no momento de oração. Famoso, né? E ele está conosco aqui nessa manhã, mais uma vez, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Sejam bem-vindos. Se quiserem mandar algum recado agora, agradecimento, podem fazer nesse momento. Muito bem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, pastor Evandro.
e pastor Bruno, e dizer que estou feliz e também enviar aí um recado, um abraço para os líderes Novo Tempo, que têm aí feito um trabalho lindo para atender bem os nossos amigos da Novo Tempo. Também quero aproveitar a oportunidade, agradecer o convite, o privilégio de, pela primeira vez, se Deus quiser, muitas outras, é a primeira vez aqui no programa ao vivo, né? Já é o segundo convite para poder estar trazendo a lição na Escola Sabatina aqui para a Igreja do Floresta. É um privilégio muito grande ter recebido esse convite, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, e meu recado é para que Deus esteja com todos e que a gente possa buscar sempre estar com Deus. Muito bem. Nós vamos então para o nosso estudo, lembrando para você de que nós estamos fazendo um pouco diferente, talvez, de outras transmissões. A nossa ideia, o nosso objetivo é que seja uma transmissão mais interativa com você que é membro da igreja, você que frequenta aqui. Então você pode colocar aqui, não esqueça, você pode colocar a sua pergunta no chat do nosso canal no YouTube, talvez um comentário, e a gente vai estar passando aqui para todos, nós vamos estar colocando a sua pergunta. E você pode mandar também pelo WhatsApp, se você talvez tenha vergonha aí de colocar ao público todo, você pode enviar para o número aí 981 11 23 23. Esse é o número que vai receber hoje as perguntas para a nossa interação, tá bom? Não é o meu número pessoal, alguns mandaram sábado passado para o meu número pessoal, mas é esse, 981 11 23 23. Muito bem, queridos pastores, estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Bíblia juntos, né? Aprendermos um pouco mais daquilo que nós estudamos durante a semana, a lição número 7, onde fala de 3 coisas específicas aqui. Nós já vimos muito sobre a interpretação da Bíblia, sobre como ela foi escrita, e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre idioma, texto e contexto, e tudo o que acompanha essas 3 coisas, né? A gente vê ali que existem muitas línguas no mundo hoje, né? A lição traz essa informação, você acompanhou durante a semana, cerca aí de 6.000 línguas, eu acho que creio que línguas e dialetos juntos. E a Bíblia ela foi traduzida para 600 idiomas, e algumas partes da Bíblia, como o livro de Salmos, o Novo Testamento, chegam a alcançar aí 2.500 idiomas e dialetos. Mas veja, ainda há uma parte da população que não tem ainda a Bíblia no seu idioma. E nós somos abençoados por Deus por termos acesso às Escrituras Sagradas no nosso próprio idioma, onde a leitura se torna muito mais fácil, muito mais compreensível. E dentro desse contexto, pastor Lucas, eu queria fazer uma pergunta para você, mas eu vou ler um texto aqui antes. E esse texto também, trazido na Bíblia, na lição dessa semana, está em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 46 e 47. E diz assim: disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongueis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides de possuir. A gente vê aqui através desse texto, pastor Lucas, que há uma importância muito grande em nós estudarmos a Bíblia, em nós conhecermos mais a Bíblia. Mas aqui o texto traz uma expressão muito interessante, para que prolongueis os seus dias de vida. Pastor, como a palavra de Deus pode prolongar os nossos dias de vida? O que esse texto está querendo dizer para nós? Pastor Evandro, essa é uma pergunta muito interessante. 2 Timóteo 3,16, acho que eu não preciso ler o texto, mas é um texto bem conhecido, que diz que toda a Escritura é útil para o ensino, para corrigir, para nos instruir no caminho, na palavra de Deus, para a gente seguir a direção de Deus, né? Uma coisa é certa, toda a Escritura, tudo que nós temos aqui, a Bíblia é recheada de experiências, de orientações, de pontos que Deus estabeleceu para que a gente pudesse aprender com as histórias, com as experiências, e muitas orientações para que pudéssemos seguir segundo a sua própria vontade. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todos os caminhos, sabe o fim de todos os caminhos, a consequência de cada escolha que nós fazemos, Ele já conhece e sabe de tudo isso. Então, quando Ele estabeleceu que nós devemos buscar o conhecimento, dedicar o nosso coração para compreender a palavra, para estudar a palavra, para tê-la no coração e seguir, é porque Ele sabia que as orientações ali expressas por Ele era o melhor que nós teríamos para termos uma vida neste mundo, acima de tudo segura e, é claro, visando um propósito ainda maior, né? Ter os nossos dias de vida prolongada. É tanto que no próprio mandamento o próprio Deus estabeleceu também, dizendo que
se eu obedecer meu pai e minha mãe, eu também terei os meus dias de vida prolongados. Por que o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe tiveram experiências. E as experiências que eles tiveram na vida serão transmitidas para nós. E muitas coisas que eles dizem realmente acontecem, né? Igual quando a mãe fala, filho, não sobe aí, filho, não faça isso porque tal coisa vai acontecer. Aí eu, como filho rebelde, já desobedeci algumas vezes, fui, fiz e aconteceu exatamente o que ela disse que haveria de acontecer. Porque pela experiência, ela sabia que o resultado daquela decisão, daquela iniciativa, não seria bom fazer aquilo. Então ela me orientou. Deus, conhecendo todos os caminhos, utilizou pessoas, seres humanos, para que pudessem se comunicar conosco, transmitindo a experiência que eles tiveram e muitas vezes a própria vontade de Deus, vinda direta de Deus, para que nós entendêssemos que nesse mundo muitos desafios surgirão e teremos a oportunidade de escolher muitos caminhos. Mas dentre todos os caminhos, existe apenas um, que é seguro e que nos dá uma certeza, uma esperança, um resultado maior. Então, as Escrituras, a mensagem descrita aqui, assim como a carta de Paulo aos Timóteos, em 3, toda ela, cada versículo é útil para o ensino, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção. E é claro, em todas as áreas também que a gente pode imaginar, a Bíblia trabalha diretamente para nós. Muito bem, pastor. Então a gente vê mais uma vez aqui no nosso estudo de que a Bíblia não contém apenas histórias, não contém apenas profecias, não contém apenas revelações, mas a Bíblia contém um plano para a nossa vida. E quando nós decidimos viver esse plano, nós estamos aí no caminho. Por que nós dizemos que é o caminho certo, né? Porque é o caminho da felicidade, onde nós vamos encontrar em Deus a paz que nós precisamos, talvez a transformação de vida que nós precisamos. Então, seguir a lei de Deus, a vontade de Deus é sempre importante para nós. Eu gosto de usar o exemplo do momento que nós estamos vivendo, né? Se nós formos ver praticamente quase todos os vírus aí, eu digo quase porque esse ainda não se tem uma certeza, mas quase todos os vírus, eles chegaram à população porque em algum momento o ser humano comeu um animal que não deveria ter comido, fez alguma coisa que não deveria ter feito, a ganância talvez e a poluição talvez tenham destruído muito também da natureza e tem matado muitas pessoas. Então veja, o caos que nós vivemos no mundo hoje, em todos os aspectos, ele se dá porque o ser humano em algum momento não seguiu as orientações de Deus através da Bíblia e fez a sua própria vontade. E hoje nós estamos em casa assistindo um culto online, não podemos vir à igreja, porque um dia alguém decidiu comer algo que não deveria comer, e isso afetou não apenas a sua vida, mas afetou a vida de milhares de pessoas, onde milhares já perderam a sua vida e outros tantos estão infectados. Então acho que é nesse sentido, né? Exatamente. Prolongar a vida. Existe também, o Pentateuco, quando fala o livro da lei, diretamente fala o que foi escrito diretamente por Moisés, né, a mensagem que Moisés deixou para ele, que Deus deixou para ele através de Moisés. Ali é ponto interessante que nós encontramos várias leis de saúde, várias orientações de Deus para o povo de Israel em relação aos cuidados que eles deveriam ter com a saúde. Até porque o conhecimento da medicina na época não se era tão avançado, o povo não conhecia, não entendia muitas coisas, então muitas coisas Deus orientava, ó. Faça assim, não toque em cadáver, não faça isso. Quando a mulher passa por aqueles dias, passa tanto tempo retirada para poder evitar problemas, fragilidades, doenças e tal. Então, o próprio Deus trouxe orientações voltadas para a saúde para eles. E eu digo porque, aproveitando o seu gancho nesses momentos que nós estamos vivendo aqui, eu já encontrei muitas pessoas que disseram que é inútil. Para que eu vou colocar máscara? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou fechar as portas da igreja, sendo que eu tenho a minha fé, e a minha fé ela vai me proteger, me impedir de desenvolver um vírus, eu não preciso seguir as orientações. Deus me protege, sendo que o próprio Deus deu orientações de saúde. Então, a gente precisa buscar entender que é Deus quem está nos orientando, quem está nos mostrando o caminho. Olha só, se as coisas estão avançando, então vamos tomar cuidado, vamos usar. Deus usa o ser humano para se comunicar conosco, então Ele também está utilizando, né, trazendo para o nosso contexto, os médicos da atualidade, os pesquisadores, para nos informar aquilo que nós precisamos fazer em relação aos cuidados e às precauções para evitar que as coisas continuem acontecendo. Muito bem, pode falar, pastor. Só um rápido adendo, né, diante desse comentário que o pastor Lucas colocou, o próprio verso áureo, né, antigamente falava assim, né, mas o verso para memorizar da lição, você acompanha aí em casa também, tomai este livro da lei. Aí, obviamente, a gente sabe que está se referindo ao livro de Deuteronômio, né? E ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, que estava no lugar santíssimo do santuário. Vosso Deus, né? O Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Alguém lê isso aqui rapidamente e pensa, ué, como assim a lei? Primeiro, entender o que é a lei, né? Ou seja, o livro da lei, o livro de Deuteronômio, os conselhos,
que repetem muitos dos conselhos anteriores dados por Deus. E veja que, ao lado da lei, da arca da aliança, porque dentro da arca, sabemos, conforme Deuteronômio capítulo 10, estava os 10 mandamentos, a lei moral. Mas o livro da lei ele é abrangente, né, inclusive inclui as leis de saúde, né, como o pastor Lucas colocou, entre outras, e ali como testemunha contra ti. Como assim, Deus contra, o testemunho contra as pessoas? Não. O entendimento é o seguinte, no próprio contexto ali, aí é um tópico que vai entrar logo na lição, a questão do contexto, mas veja, no próprio contexto, no texto que vem antes, o que está escrito antes diz que Deus previu e anunciou que o povo de Israel, que estava ali fazendo aliança com ele, quebraria a aliança, desobedeceria, se tornariam rebeldes. Então Deus falou, olha Moisés, eles vão quebrar a aliança. Então coloca o livro ao lado da arca, para que eles tenham consciência de que eu estou observando, de que os princípios que eu dei para eles é para serem cumpridos, tá? E se eles errarem, quebrarem, eles também vão incorrer, ou eles vão sofrer os castigos, as consequências da desobediência deles, né? Então, apenas um rápido comentário. Seria um grande alerta de Deus para nós, então, né? A gente sabe que muitos produtos hoje, quando nós compramos, vêm com um manual de instruções, né? Exatamente. A gente geralmente não lê. O brasileiro geralmente não lê. Vai ler quando queimou, né? Vai ver por que queimou. E por isso está problema. Mas nós não temos um manual de instrução. Pensamos que não temos, né? Mas quando a gente vê a Bíblia e tudo que Deus fala para nós, Deus, o nosso Criador, Ele deixa para nós um manual de instrução de como nós podemos viver nesse mundo e sermos felizes. E quando eu digo felizes aqui, não é nunca ficar doente, não é nunca perder alguém, não é nunca perder alguma coisa. Ser feliz é encontrar a felicidade que só Deus pode nos dar. Perfeito. Muito bem, vamos continuar aqui então. A lição dessa semana fala aqui, pastor Juscelino, a respeito das palavras bíblicas e do seu significado. Então a gente vê ali que há muitas expressões e palavras ali que têm um significado muito mais profundo. Perfeito. Do que nós lemos às vezes, do que nós imaginamos. Todas as línguas, na verdade, têm isso, né? Aham. A nossa língua aqui, semana passada, foi citado esse exemplo. A nossa língua tem uma expressão, uma palavra que é própria nossa, que se chama saudade, que significa muito mais do que a expressão americana, eu sinto falta de você, ou talvez outras expressões. É algo nosso e que traz um sentimento muito mais profundo do que simplesmente sentir falta de algo. Na língua hebraica, no seu original, onde a Bíblia foi escrita, nós temos muitas palavras assim também. E a pergunta, pastor, é a seguinte, dentro desse contexto, que exemplos bíblicos nós temos, por exemplo, de palavras e expressões que têm um significado mais profundo e que quer trazer muitas vezes para nós uma mensagem que muitas vezes nós não entendemos. Existem palavras assim na Bíblia que nós podemos ver mais profundidade? Com certeza. Você vai em Gênesis capítulo 1, por exemplo, você lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Obviamente eu não falo hebraico, né? Todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo sabe. Né? Mas, veja, uma língua morta, é difícil, né? O hebraico antigo, a Bíblia foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico antigo, né? Partes de Daniel, Esdras, por exemplo, em aramaico ali, a gente sabe. Mas vejam, então vou recitar aqui. Bereshit bara Elohim et hashamayim avex haaretz. Por isso que a pronúncia está quase lá, né? Mas veja, no princípio, Bereshit. Que princípio é esse, né? A palavra Reshit, né? Ela tem uma riqueza de significado, né? Para ser bem específico e objetivo, ali, portanto, fala, obviamente, do princípio em que Deus criou todas as coisas, e ali existe uma palavrinha que aparece que ajuda-nos a entender que princípio, como assim, que princípio é esse. Bereshit bara. E a palavra bara, a gente sabe que na Bíblia ela aparece várias vezes, na Bíblia hebraica, e é traduzido como criar, e ela é sempre relacionada a Deus. Deus é o agente criador. Então, Bereshit bara, Deus criou. E a palavra bara, ela tem essa conotação de que é algo que só Deus pode realizar, porque Deus cria do nada. Então, é a famosa expressão latina que traduz muito bem esse conceito, que é criação ex nihilo, criação do nada, né? Então, não havia nada, como nós conhecemos, e Deus então criou. Ele falou e tudo veio à existência. A riqueza das palavras. Para você entender bem o sentido das palavras, é fundamental que você tenha um conhecimento básico da língua original, e se você não o tem, aí você pode utilizar várias versões da Bíblia, onde você compara ali e vai percebendo as nuances de significado das palavras. A lição traz duas palavrinhas, falando para mencionar rápido.
Hesed e Shalom, né? Todas elas têm uma gama imensa de significado. Vamos pegar Shalom. Shalom, a gente sabe, né? Prosperidade, bem-estar pleno, né? Outro dia alguém citou um exemplo do livro de Esté, que no final do livro de Esté você encontra ali essa expressão, traduzindo o estado de espírito dos israelitas depois de um momento de libertação, por exemplo. Você tem no Salmo 46 a noção de que a presença de Deus no meio do conflito traz paz. Então veja, aí já amplia o sentido da palavra paz na Bíblia. Quer dizer, a paz que Deus oferece para nós, ela não depende das circunstâncias. Estamos vivendo em época de epidemia, né, ou de pandemia, de medo, de terror. Mas veja, a presença de Deus nos traz a shalom, nos traz um descanso interior, nos traz serenidade e capacidade de superação, esperança. Portanto, shalom ela tem essa amplitude de significado que é estabelecido de acordo com o contexto no qual ela está inserida, né? Mas eu gostaria de finalizar essa resposta lembrando a você aquele exemplo muito fácil, um dos exemplos bem fáceis ali, é Mateus capítulo 5. E aqui eu vou fechando aqui a minha colocação. Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus está falando isso, né? Não vim para revogar, vim para cumprir. Algumas pessoas leem, e no português assim, cumprir. Então, se ele veio cumprir, ele já cumpriu, está resolvido, eu não preciso obedecer à lei. Veja, você precisa entender. Vamos pegar, já que o assunto não é o contexto, vamos pegar a palavra então. A palavra cumprir aqui, no grego, do Novo Testamento, o grego antigo, é plerô, nós sabemos, e tem um significado de completar, dá um sentido mais pleno. Tá? Então Jesus veio e deu um sentido pleno, ele preencheu a lei, ele apontou, ele vivenciou, né, a lei de Deus, e ele apontou a essência da lei, os princípios mais profundos da lei. E aí, claro, na leitura que você faz do capítulo, você percebe Jesus dizendo que, por exemplo, o amor, em resumo, né, o amor ao próximo, inclusive ao teu inimigo, significa você guardar a lei em essência, não apenas de aparência, né? Apenas aí um exemplo. Um adendo aqui, que é muito interessante. O Antigo Testamento, né, boa parte dele foi escrito no hebraico, e o hebraico antigo, se não me falha a memória, é 6.000 palavras num todo. E não tinha pontuação, vírgula, nem nada. Não tinha pontuação. Os massoréticos depois, né, estudiosos que foram para poder facilitar o estudo da compreensão, foram criando pontos e vírgulas para que facilitasse a compreensão e o estudo, né, da mensagem daquilo que nós precisamos entender hoje. Agora, imagine-se só, se eu vou pegar do inglês e fazer uma tradução para o português, se for uma pessoa que não conhece muito bem o inglês e o uso da palavra, ele vai fazer uma tradução para o português não muito confiável. E da mesma forma, imagine só, o nosso português ele tem de 26.000 palavras para lá, e a cada ano atualiza mais, você acha que aprendeu uma palavra e ele muda a palavra. Então, ele está sempre atualizando. Agora, eu preciso fazer uma tradução daquilo que foi escrito com 6.000 palavras para um idioma que tem 26.000 palavras. Então, é uma gama de significados que nós encontramos dentro de cada uma das palavras. E muitas vezes nós nos prendemos ou ficamos à mercê ou dependemos apenas de uma única tradução. Ou daqueles que estão traduzindo. Eles estão fazendo um trabalho fenomenal. Eles estudam as palavras, os seus significados, a utilidade delas, para trazer para nós, de uma forma mais clara, aquilo que nós precisamos compreender. Mas nós mesmos precisamos também ir atrás, buscar a compreensão, buscar entender, buscar compreender. Como, por exemplo, o pastor Juscelino citou algumas palavras que são muito importantes. Shalom. Aquela vez que eu passei a lição da escola sabatina, falando sobre Daniel 9, daí ele fala que seria alcançado até o príncipe das estrelas, e a palavra príncipe no seu original pode ser traduzido como sacerdote, o sumo sacerdote. Então, quando a gente fica à mercê apenas de uma tradução, nós somos limitados à compreensão. Mas quando nós nos aprofundamos no estudo da língua original, da palavra, para compreender, a gente consegue ter uma gama de pensamento muito maior, muito mais extenso, né? A lição também menciona um ponto interessante aqui, é que quando nós vamos trazer o significado de uma palavra, nós pegamos ali a frase, né? E definimos para ela um significado importante. Porém, a gente não pode se limitar apenas àquela frase. Existe também todo o contexto geral do capítulo em que nós estamos, às vezes de um livro inteiro.
para trazer um significado mais confiável e mais seguro. Então, isso serve para traduzir qualquer idioma. Se eu for trazer do espanhol para o português, do inglês para o português, ou vice-versa, nós precisamos ter um conhecimento aprofundado da cultura, da língua, da palavra, da utilidade que ela tem. Verdade, verdade. Veja, alguém, de repente, pode estar se perguntando aí, mas então qual tradução eu devo ler? Qual tradução é melhor, né, da Bíblia? Já que eu não sei falar hebraico, o hebraico antigo, né, ou o grego antigo. Veja, existem, basicamente, de acordo com especialistas, 3 tipos de traduções, né? Existe a tradução literal, a tradução dinâmica e a tradução, se eu não me falha a memória, as paráfrases, é isso mesmo. Alguns consideram como a terceira. Bom, em relação à tradução literal, é aquela tradução onde os tradutores, eles se preocuparam em traduzir palavra por palavra, com base especialmente nos originais, né? Ou seja, que Bíblia, então, ela é assim, muito ligada ao literal, ao texto literal. Uma Bíblia boa, para você fazer uma exegese, um estudo do texto em si, considerando as palavras originais, o sentido das palavras originais. Você tem a NVI, ou melhor, a NVI é da dinâmica, né? Você tem a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, tá? Que é muito boa, e a tradução dela é quase perfeita, né? Considerando as margens, obviamente, de incertezas. E você tem, no caso da dinâmica, que seria a tradução com base mais no pensamento geral. Aí a NVI, que a gente utiliza muito, essa seria útil para uma pregação, porque é uma leitura que mais se compreende o texto. Tá? Traduz, por exemplo, alguns certos idiomatismos. E, por último, a paráfrase é uma tradução mais dinâmica, quer dizer, ela assim, hiperdinâmica, por assim dizer. Ela é a Bíblia, a mensagem, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, né? Ou seja, a utilidade delas é para uma devoção pessoal, nada mais que isso. Por quê? Porque ela desconsidera o contexto de palavras, ela não é muito dada à palavra em si original, ok? Tem muita interpretação nela, né? Perfeito. Muito bem, então as palavras aí, elas têm um significado muito importante, né? Sim. Tem uma perguntinha que eu já vou colocar aqui, mas há uma forma também, né, pastores, de nós estudarmos um pouquinho mais. E isso é importante para vermos como nós sempre temos que buscar entender e estudar a Bíblia de forma mais profunda. Nós não podemos nos contentar com coisas supérfluas, né, ou a superficialidade. Perfeito. A gente lê a Bíblia simplesmente para cumprir um requisito, né? A gente vai ali, lê, li 1 capítulo, li 2 capítulos, cumpri meu checklist de cristão, está tudo certo. Sendo que muitas vezes nós temos que ler a Bíblia para entender mesmo. Com profundidade. E quando a Bíblia fala, por exemplo, que nós temos que meditar na lei, essa própria palavra meditar, ela significa algo mais profundo. Significa passar tempo, significa você quase que devorar a Bíblia. Perfeito. Então, a gente não sabe, muitos aqui não sabem os originais. Talvez você pode aí ter um incentivo agora, nesse tempo que está parado, procurar talvez um curso online, alguma coisa que possa oferecer isso para você. Mas ainda assim, se você não tem o conhecimento dos originais, há muitas Bíblias, como você citou, há muitos comentários que às vezes trazem essas palavras importantes, essas palavras-chave e o seu significado mais profundo. Nós temos, por exemplo, o comentário adventista, Dicionário bíblico, chaves bíblicas. Então há muito material de pesquisa, algumas Bíblias com comentários também muito bons. Então há uma fonte onde eu posso pesquisar, onde eu posso ir atrás para entender um pouco mais o significado das palavras. Eu só, bem rapidinho, existem uma Bíblia de estudo, 2 Bíblias de estudo que eu gosto muito. A primeira delas é a Jerusalém, porque ela é até complicada a leitura, porque tem algumas palavras que a transliteração dela é exata do original, na tradução Jerusalém. Perfeito. E existe uma outra Bíblia, que é a Bíblia Palavra-Chave. O comentário dela, muitos pontos não são muito confiáveis, mas no final da palavra-chave, existe um léxico estritamente confiável, e o interessante é que em cima de você começa a ler o versículo, e em cima de cada palavra do versículo que você está lendo, existe um númerozinho pequenininho que lá no final ele traz a palavra do original, o contexto da época, a utilidade e os possíveis significados que aquela palavra tem. Então essa Bíblia Palavra-Chave também é muito boa para auxiliar nos estudos. É claro que não é a única, né? Mas ajuda muito a auxiliar nos estudos da compreensão. Muito bem. Tem uma perguntinha aqui interessante no nosso chat, e a gente vai tentar aqui ajudar o nosso amigo, e é a respeito do verbo que tu usaste aí, do bará, criar, né? E ele coloca aqui que, por exemplo, no Gênesis, bará tem essa ideia, então, como tu me disseste,
de criar do nada. Mas lá, ele cita aqui o Salmo 50, não tem como acompanhar aqui. Eu acho que é o Salmo 51, né? Que ele deve estar falando aqui, onde Davi ali pede um novo Salmo coração. 51. Isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É dito que é usado o verbo bará também para criar um novo coração. Sim, e a pergunta é se Deus criaria um novo coração literalmente, tiraria o coração físico dele, talvez faria uma operação, né? E colocaria um novo coração em Davi. Será que esse é o sentido mesmo, a pergunta dele aqui, do verbo bará, criar do nada? Excelente. Veja, vamos considerar o seguinte, essa pergunta ela está falando do Salmo, e que gênero literário é o Salmo? É poesia. Então, é diferente a interpretação de uma poesia, do gênero literário poético, quanto em relação à interpretação de uma história, de um gênero literário histórico, ou profético, entre outros, que tem na Bíblia. Então, no Salmo ali, o salmista Davi, primeiro, o contexto da passagem é o pecado dele com Batseba, né? Então, veja, ele estava reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado e clamando a Deus uma mudança de coração. No livro de Jeremias, depois no livro de Ezequiel, capítulo 36, você tem a promessa de Deus ratificada por Ele mesmo sobre a mudança de coração que Ele promete fazer no ser humano. Dar-lhes um novo coração. E depois, essa é uma promessa da aliança. E depois em Hebreus, capítulo 8, capítulo 10, você encontra Deus ratificando no Novo Testamento que na nova aliança Ele quer realmente mudar o nosso coração. Né? É a transformação do coração. A ação do Espírito Santo. Tirar egoísmo, colocar amor, colocar bondade, etc. Então, qual é o sentido ali? A palavra bará aparece ali porque, de fato, Davi, inspirado por Deus, ele está fazendo uma menção, uma referência, é como um eco do texto de Gênesis. Ou seja, Deus, vou traduzir assim no entendimento bem claro. O meu coração não serve. Um conserto apenas do meu coração não dá. Eu sei que eu preciso de mais. Eu preciso de uma transformação completa. Então, ó Deus, cria em mim um novo coração. Renova o meu caráter. Recria em mim. Recria-me, em outras palavras. Muito bem. Interessante que falaste aí. Na verdade, no sentido macro, é o mesmo sentido, né? Sim. Davi está reconhecendo de que criar um novo coração, ou seja, transformar a vida dele, torná-lo puro novamente, é algo que só Deus pode fazer. Só Deus. É o sentido da palavra bará. Criar, só Deus pode fazer. Só Deus. Talvez até por isso que o salmista usou esse verbo, né? Para mostrar para o leitor que transformar o nosso coração, tirar o nosso egoísmo, tirar a nossa impureza, nos limpar do pecado, não é algo que eu faço com as minhas boas obras, com aquilo que eu faço, mas é só Deus que pode fazer também. Perfeito. Só um adendo para complementar. É espetacular a intencionalidade dele ao usar essa palavra, porque o termo bará, no original, tem apenas um único sujeito, que é Deus. Somente Deus é quem pode fazer, tanto criar do nada, como é o sentido de Gênesis, como nesse sentido, no caso, o coração está se referindo à nossa fonte de pensamento, aquilo que eu sou está aqui na nossa mente, o nosso caráter, né? Então, somente Deus pode renovar a nossa vida, o nosso pensamento, né? Então, a intencionalidade dele é simplesmente apontar que a transformação que eu preciso, só Deus é quem pode fazer. Muito bem, vamos avançando então. Foi muito bom essa parte, a gente conversou bastante sobre ela. Mas a Bíblia também nos apresenta, pastor Lucas, repetições. A gente vê aqui dois exemplos, além das palavras específicas que têm um significado mais amplo. A lição apresenta aqui dois exemplos, né? Um de Gênesis capítulo 1, onde fala ali da criação também, e um de Isaías, capítulo 6, verso 1 a 3 ali, onde Isaías tem uma visão de Deus e tudo mais. Aí as palavras se repetem. Em Gênesis, por exemplo, a palavra bará, criar, se repete, e em Isaías a palavra santo se repete. E a pergunta é a seguinte: quão importante eram essas repetições e esses padrões na cultura hebraica para a compreensão do povo, então, da vontade de Deus? Como é importante para nós hoje também, né? Com certeza. É interessante ressaltar que se essas repetições, né, fossem no português ou numa redação, você seria reprovado logo de primeira. Quando você vai... Eu vou ler só o versículo 27 de Gênesis capítulo 1, porque diz assim, ó, Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Aí ele volta a repetir, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 3 vezes existe a repetição da expressão bará, do termo, né, criar aqui, que foi Deus quem fez. Mas o ponto interessante aqui
é que na época não se existia ponto nem vírgula, então o povo precisava encontrar uma forma, um meio de transmitir uma intencionalidade, uma profundidade no significado da palavra. Então, quando existe a repetição de uma expressão, é para poder realçar a intenção do que ele quer transmitir naquele texto. Nesse caso aqui, quando Moisés escreveu a mensagem, quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele intencionalmente queria mostrar que a criação foi de Deus, e somente Deus poderia fazer. Então ele repete 3 vezes, criou Deus, pois o homem à sua imagem, os criou. Ele repete a expressão criou, para mostrar que somente Deus poderia fazer. É uma questão de intencionalidade, de profundidade, é para mostrar o quão intenso é isso daqui. E lá em Isaías repete a expressão santo, 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 falando sobre a santidade de Deus. No nosso português, nós entendemos que, se você falar uma vez Deus é santo, eu sei que ele é santo. Mas na tradução bíblica, no original, ele coloca 3 vezes. Deus é santo, os anjos cantando, né? Santo, santo, santo. Para mostrar o quão santo, a intensidade da santidade de Deus. Na verdade, uma palavra já é o suficiente para você definir a santidade, porque não existe santidade maior. Santo é santo. Mas ele faz questão de mostrar essa intencionalidade, né, essa profundidade em seu significado. A intenção do texto, o que eu quero transmitir é isso, que Deus é santo. E em Gênesis, o que eu quero transmitir é isso, foi Deus quem criou, e somente Ele é quem pode fazer. Então, aplicando isso para a nossa vida, eles buscavam, naquilo que tinham, no momento em que surgiu, a lição menciona um ponto interessante. Quando Moisés escreveu aqui a mensagem, o livro de Gênesis ele foi escrito antes do Êxodo, e o restante, os outros livros que ele escreveu, foram escritos depois do Êxodo. Mas a língua, a escrita hebraica, ela surgiu, se não me falha a memória, 1 século antes do Êxodo acontecer. Então, era uma coisa, é claro que para Moisés era uma coisa que ele cresceu dentro do palácio, então ele estudou, ele conheceu, ele compreendia aquilo que se tinha. Mas a língua, o idioma ali, o dialeto, estava em desenvolvimento, vamos assim dizer. Então, dentro da limitação que ele tinha da palavra, da escrita, ele buscava da melhor forma possível, com todo o poder que ele tinha com as palavras, é claro, sendo usado por Deus, o próprio anjo transmitindo para ele, mostrando como ele deveria fazer, para que ele usasse as palavras corretas também, ele buscou transmitir essa intencionalidade, essa profundidade, de que realmente Deus é Criador, de que realmente Deus é santo, e é claro, também tem muitas outras repetições que nós encontramos. Nós vamos para o livro de Jeremias, por exemplo. É fascinante a estrutura do livro de Jeremias, a maneira como ele escreveu. Cuidadosamente, Lamentações de Jeremias, parece que foi pensado palavra por palavra a ser colocado ali. Só que ele mesmo, em alguns capítulos, ele repete versículo por versículo. E disse o Senhor Deus dos Exércitos. Aí ele fala o versículo, no outro versículo de novo. E disse o Senhor Deus dos Exércitos, ele repete várias vezes a mesma expressão, para mostrar que Deus é quem está falando. Não sou eu, Deus é quem está falando. Então isso é a intenção, é a profundidade da palavra, do significado dela na nossa vida. Muito bem. É curioso que, sobre esses padrões de repetição, né, na Bíblia, você encontra em vários lugares, verdade. O livro de Daniel, estudamos há pouco tempo, né, é riquíssimo. As omissões que lá em Daniel você encontra também, alterações de letras propositais de Daniel, quando ele resiste às investidas de Nabucodonosor em mudar os nomes, né, deles ali, da forma como Daniel escreveu, ele foi intencional, né, ele omitindo algumas letras para zombar dos deuses. Por exemplo, Abednego, o deus era Nebo, né, mas ele escreveu Abednego. Então, para o leitor hebreu entender que os jovens, embora sofrendo, né, as investidas culturais e ideológicas da Babilônia, estavam resistindo e tratando assim até com certo humor. Outro dia alguém citou um exemplo, um estudioso, de que os padrões de repetição eles existem na Bíblia, a gente tem que olhar bem para eles, mas principalmente, tem até um autor americano que fala disso, né, principalmente você considerar quando as repetições na Bíblia elas são suspensas, ou seja, bem mais importante até, né, quando elas são suspensas propositalmente. E aí alguém citou o exemplo do filho pródigo, quando ele ensaia um discurso para que ele possa dizer ao pai, no retorno para a casa paterna, e aí quando ele chega, ele pronuncia apenas as 2 primeiras, eram 3 partes do discurso, ele pronuncia 2 frases, ou melhor, 2 partes do discurso,
E aí, obviamente, quando o leitor ele espera que ele conclua o discurso que ele preparou, aí Jesus que conta a história, né, diz assim, que o pai interrompe, né, o pai então fala, tragam aí a roupa, façam uma festa para ele, etc. e tal. Ou seja, o que o autor está mostrando? Que o amor de Deus, aí você considera a audiência para quem Jesus contou a história do filho pródigo, né? Os fariseus que condenavam a Jesus, os líderes religiosos da época que o condenavam, porque ele recebia os pecadores e se misturava com os pecadores e aceitava os pecadores para poder transformar os pecadores. Os fariseus consideravam que era necessário primeiro uma autossantificação, né, uma demonstração de arrependimento que envolvia obediência para que Deus pudesse aceitar o pecador. E Jesus mostra com essa história que, veja, o Deus, o Pai, que é retratado na figura do pai do filho pródigo, ele nem espera a confissão completa. Primeiro ele corre para abraçar, né, antes da confissão começar e tudo mais. Então essa questão de padrões de repetição e a interrupção da repetição é fundamental na Bíblia, a gente tem que estar bem atento. Muito bem. E as repetições, na verdade, elas eram feitas muitas vezes quando a mensagem era muito importante, né? Exatamente. Era um padrão também das repetições. Na verdade, hoje em dia também é assim, né? Em verdade, te digo. Não, hoje em dia também é assim. Quando a gente pega, por exemplo, uma mãe educando um filho, sim, ela repete muitas vezes a mesma coisa para que o filho possa entender. E às vezes ela usa aquele jargão que é de toda mãe, né? Eu já te falei 1000 vezes isso. E às vezes parece que a criança não entende ainda assim. Sim. Então a repetição, tanto na antiguidade como hoje também, é uma ferramenta de trazer uma mensagem importante e fazer aquilo se fixar na cabeça do ensinado, ou do filho, ou de nós quando lemos a Bíblia. Perfeito. E o que eu acho interessante de tudo isso é que, mesmo Deus usando essas repetições, parece que não entra algumas coisas na nossa cabeça, né? A gente vê, por exemplo, o caso de Gênesis, onde fala ali, bará, criar. Esse texto está nos mostrando que Deus é o único capaz de criar as coisas, de que nós não somos parte de uma explosão do universo, que nós não viemos de um primata, mas Deus nos criou. E ainda assim, no mundo de hoje, as pessoas ainda creem em uma teoria onde tudo surgiu de uma explosão, onde nós não somos uma criação perfeita de Deus. Inclusive, alguns líderes religiosos, no meio aí muito conhecido, já disseram, por exemplo, de que a teoria da evolução não é contrária à Bíblia. É muito disseminado ainda no nosso mundo hoje. Mesmo com a repetição, parece que o ser humano não entende. A santidade é a mesma coisa, né? Mesmo com a repetição, parece que nós não entendemos a santidade de Deus. A gente às vezes trata Deus como nosso amigo de infância apenas, como nosso colega de classe. A gente acha que Deus pode fazer, a gente pode fazer o que quiser e Deus vai estar tranquilo com isso. A gente esquece às vezes a santidade desse Deus que nos criou. Então, como é importante na Bíblia a repetição para nos lembrar de coisas que são importantes para a nossa vida. Vamos lá, nós temos aí praticamente 7 minutos. E a gente vai aí seguir aí, temos 2 perguntas ainda, nós vamos tentar ficar dentro desse tempo, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte, pastor Juscelino, talvez esse é um tema que a gente já viu um pouquinho semana passada, uma pincelada sobre isso, que fala sobre o contexto, né? Textos e os contextos. A gente sabe que existem 2 principais tipos de contexto. Que contextos são esses, que tipos são esses, e como que eles nos ajudam aí na compreensão da Bíblia? Ok. Você tem, assim, falando de modo geral, né, o contexto histórico, o contexto escriturístico. Grant Osborne, no livro A Espiral Hermenêutica, ele coloca, em outros termos, ele fala assim, o contexto histórico, e você tem o contexto lógico. Ou seja, o contexto histórico cultural, você tem que considerar em que época foi escrito, como era a cultura da época, os costumes da época, né, para você situar no tempo o texto, entender o que o autor tinha em mente, qual era a vivência, quais eram os desafios que ele tinha, o que ele estava combatendo. Por exemplo, na carta aos Coríntios, você vê o apóstolo Paulo dando conselhos veementes para a igreja, descrevendo características da igreja de Corinto, que você fica assustado. Como assim? Eles não são os santos da igreja de Corinto, né? Mas, enfim, eles estavam situados em uma cidade depravada, com a cultura romana, greco-romana, e muitos costumes da cultura estavam sendo assimilados pela igreja. Então você vê, estou mencionando um exemplo das cartas paulinas, né? Você vê que a narrativa bíblica, seja ela qual for, está inserida, ela foi produzida em um contexto histórico-cultural. A gente tem que considerar isso, para entender por que daquelas expressões, qual era o entendimento daquelas expressões naquela época, e os costumes, etc.
Você tem, por exemplo, em Mateus capítulo 5, vou insistir em Mateus capítulo 5, no versículo 47, lá diz assim, sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus, Jesus fala. Agora estou migrando para o contexto, para falar do contexto escriturístico, ou contexto lógico. Você tem que considerar, ali, por exemplo, olhando para o texto, né, o contexto imediato e o contexto amplo. Qual o contexto imediato dessa frase? Os versículos que vêm um pouco antes ali. Qual o contexto mais amplo? O capítulo inteiro e o próprio livro de Mateus, né? Qual o propósito do livro? Quem é Jesus na visão de Mateus? Para quem ele está falando? Aí também há uma relação íntima entre o contexto. Obviamente você tem que considerar o contexto histórico e escriturístico juntos. Mas, falando do contexto ainda mais amplo, analisando essa frase, quando você for estudar uma frase na Bíblia, estamos falando de sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Você tem que considerar que o contexto mais amplo, em última instância, é a Bíblia toda, não é? Então, você pega, por exemplo, tem pessoas, quero citar um exemplo de alguns estudiosos que estabelecem doutrinas ou ensinamentos, até fundam algumas igrejas, até denominações, baseados em apenas uma frase, uma expressão que eles acham bonita, e aí criam uma doutrina em cima daquilo ali. Você tem que considerar que a Bíblia é um todo harmoniosa, por isso a necessidade de considerar o contexto geral, a Bíblia por completo. O que a Bíblia inteira fala sobre aquele assunto? O que a Bíblia inteira fala sobre perfeição? Qual é o padrão de perfeição, analisando o aspecto da perfeição que Jesus citou, né? Qual o padrão de perfeição no Antigo Testamento? Qual o padrão de perfeição no Novo Testamento? Então, a palavra, no grego, amemptos, né? e no hebraico, tamim, ela tem a conotação de maturidade, de inteireza, de integridade. Só que ali em Mateus capítulo 5, versículo 47, a palavra, vamos ver se eu me recordo, teleios. Tá? E só para concluir, para não tomar muito tempo, teleios, quer dizer, maturidade espiritual. Aí no contexto ali Jesus está falando, se você ama o seu inimigo, se você é capaz de amar o seu inimigo, é porque você, aos olhos de Deus, ou seja, você aos olhos de Deus é perfeito, ou seja, é maduro espiritualmente. A sua justiça, a sua espiritualidade é superior à dos fariseus e publicanos, ou seja, você é perfeito. Aí Lucas, que é o texto paralelo, aqui é uma regrinha de interpretação bíblica, o texto mais simples, paralelo, explica o texto mais difícil. Lucas, ele repete o mesmo discurso de Cristo, ele fala a mesma frase, porém ele usa outra palavra. Sejam misericordiosos como misericordioso é vosso Pai que está nos céus. Então você entende que a perfeição que Deus espera de nós é o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Muito bem, obrigado, pastor. Pastor Lucas, em 2 minutinhos é o tempo que nós temos, a última perguntinha. Quais os propósitos dos livros bíblicos e da sua mensagem? Os livros bíblicos, eles foram escritos, né, inicialmente com diferentes propósitos e de formas diferentes. Existem aqueles que são proféticos, a mensagem profética de Deus direto para o povo. Existem as cartas, como, por exemplo, as cartas que Paulo escreveu para orientar e guiar o povo. Existem salmos, que são compilações. Então, de diferentes formas, nós recebemos a mensagem de Deus para nós. Mas diretamente, por exemplo, o livro de Gênesis vem para poder nos dar uma compreensão mais clara. Claro que depois se esclarece mais nos outros livros sobre o plano da salvação, sobre como tudo aconteceu, a queda, o pecado, e o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós para que pudéssemos ser salvos, e o livro de Apocalipse é para nos preparar para o tempo do fim. Então, toda a escritura útil para ensino, ela vem para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção. Mesmo que muitas mensagens do contexto histórico da Bíblia tenham sido para um momento específico da época, a gente aprende com o que aquele povo sofreu, com o que eles passaram, com o que Deus ensinou eles, nós aprendemos e aplicamos para o nosso contexto de vida atual. Então a Bíblia vem para nos orientar, nos dar uma direção, nos ajudar a se preparar para o tempo do fim, para a volta de Jesus, tendo em mente aquilo que Deus nos revelou, a compreensão do plano da salvação, da onde devemos ir, de como devemos caminhar e de como devemos nos comportar mediante os outros e mediante a Deus. Muito bem, muito obrigado aí a todos que interagiram conosco, mandaram a sua mensagem e a sua pergunta. Obrigado, pastores, pela grande compreensão que tivemos junto com vocês aqui daquilo que nós estudamos nessa lição. Pastor Juscelino, você pode encerrar para nós esse momento aí tão bom, onde nós aprendemos tantas coisas importantes como oração? Vamos orar então. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra,
ela nos alimenta espiritualmente e, através dela, o Teu Santo Espírito nos santifica. Ajuda-nos a termos sempre humildade, ó Deus, para todos os dias, ao abrirmos a Tua palavra, para estudá-la, possamos suplicar a Tua iluminação e decidirmos obedecer a Tua voz. Ajuda-nos a entendermos mais e mais a Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastores. Obrigado para você que esteve conosco nesse momento da Escola Sabatina. Foi muito boa a sua interação conosco. Eu vi que muitos mandaram muitos abraços aqui, não deu tempo de ler todos, mas que você possa ter aproveitado esse momento de reflexão, tirar lições importantes para a sua vida, e que você possa continuar conectado conosco agora para o restante da nossa programação. E sábado que vem, às 9 horas novamente, temos mais aqui um estudo da lição, a lição da Bíblia. Um abraço, continue conosco e que você seja abençoado com o restante dessa programação.